E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou estar falando um pouco sobre pivoting, né? Então eu vou mostrar aqui uma exploração. Deixa eu abrir aqui o site do Grande Business, o RH aqui, que é aquela aplicação que tem a falha de LFI, certo? Já mostrei essa falha aqui várias vezes e tal, em outras aulas, mas a questão não vai ser a falha do LFI aqui em si, e sim a técnica de pivot, que seria a hora que a gente ganhar uma shell nesse sistema, então eu vou demonstrar através desse sistema, vou ganhar uma shell nesse sistema, a gente conseguir atingir outro alvo, outros alvos dentro dessa rede. Então o pivot é quando você consegue, tem acesso a uma shell, a um servidor, seja ele Windows ou Linux, e a partir desse servidor você consiga acessar outras máquinas dentro dessa rede e até máquinas que não estão expostas diretamente à internet, que vai ser o caso aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou explorar aqui uma falha aqui nesse sistema, através do log do Apache, tal, access.log. Então aqui a gente consegue ver o log do Apache, certo? A gente pode ver um log aí gigante, porque muita gente fazendo ataque aí, rodando ferramenta e tal, desse alvo, então o log vai ficando grande aí. Às vezes eu zero ele, mas tá grande. Então beleza, a falha é essa, né? O LFI a gente consegue acessar, ler arquivos do servidor através aqui da aplicação, certo? Então eu vou mostrar aqui rapidamente como a gente pode fazer para estar infectando a aplicação. Vou criar aqui uma shell PHP system e get. Aqui eu posso colocar qualquer coisa, eu vou colocar hack, certo? E essa aqui vai ser minha shell. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando entre as tags PHP aqui, certo? Uma função, chamando a função system e passando um parâmetro via get. Por que vai acontecer? Esse parâmetro que tiver no parâmetro hack, ele vai fazer isso via get. A gente vai conseguir executar o system do PHP nesse alvo, certo? Então, agora eu vou vir aqui, colocar o IP aí do RH, 173.45.93.19 na porta 80. Pô, abriu a conexão com a porta 80, em vez de eu mandar uma requisição HTTP, eu mandei aqui essa entrada aí com o meu log, com a minha shell em PHP, certo? E aí o que acontece, se a gente vir aqui agora e ler o log do Apache, aqui no final, vamos ver aqui onde ele mostra, aqui ó, na última linha aqui ele tentou executar o system. Por quê? Porque essa falha aqui a gente consegue ler arquivos lá no servidor, mas como a gente está trabalhando numa aplicação em PHP, quando ele está lendo esse arquivo texto, né, o texto desse arquivo ele está mostrando todo aqui o log e tal, mas a hora que ele encontra as tags PHP, ele consegue interpretar isso. Ele fala, pô, PHP eu conheço. E aí ele interpreta, e aí ele tentou rodar o system, e aqui ele deu um erro aqui que o system não pode executar só o system em branco aqui, né? Você tem que passar algo, né? O que você quer, qual comando do sistema você quer executar. Então, como a gente fez via get, que é o hack, né? Que eu coloquei ali, eu posso passar isso como parâmetro, né? Então, o comando que eu quero aqui, por exemplo, é o name -a. E aí, a hora que eu rodar de novo e lá pro final, nós podemos ver que ele tem o comando, o name aqui para algum canto aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, Linux Debian, papapá. Certo? Então, qualquer comando que eu rodar, eu já consigo visualizar ele no próprio log do Apache, certo? Então, beleza, a gente tornou aí uma falha que não tinha muito impacto, uma falha com command execution, né? A gente já consegue executar comandos nesse servidor. E aí agora eu vou ganhar uma shell nesse servidor. Então, para isso eu vou abrir uma porta no meu computador, vou abrir a porta 7070, certo?
E aqui eu vou verificar qual é o meu endereço de IP, que nem eu sei qual que é hoje. Esse aqui. Esse é o meu endereço de IP externo, correto? A gente está fazendo um ataque aqui como se fosse real, certo? Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. No meu roteador, eu abri várias portas. Então aqui é tudo por IP 105, que é o IP do meu Kali, certo? Então aqui eu tenho a porta 7070, 7001, 7000, 7002, 7003, correto? Então todas essas portas abertas. Fechar aqui. Então agora eu vou tentar ganhar uma shell então nesse sistema, né? Então eu vou mandar o sistema através do netcat, né, se conectar à minha porta 7070 e a hora que ele se conectar, ele executar o bin bash dele. Bin bash. Beleza, vamos ver. Tá aqui, ó. Ganhamos uma shell, correto? Isso eu mostrei durante o curso, na parte de exploração web e tal, mostrei várias formas, inclusive, da gente conseguir uma shell, né? E explorar uma falha. Então, praticamente a aula de pivoting começaria aqui, né? Eu deveria já até ter começado a partir desse ponto, mas eu quis relembrar aí todo o processo, certo? Então, bom, a gente tem uma shell aqui, maravilha. E como que eu vou fazer agora para acessar outros computadores dentro dessa rede, certo? Mesmo porque essa shell aqui não me dá tanta liberdade de tentar executar outros comandos aqui, ó. Nem todos os comandos vão funcionar, entendeu? Então, o ideal aqui seria eu criar uma shell que me desse um controle um pouco maior, né? Então, a princípio eu poderia começar a fazer o upload, né, para dentro desse servidor com essa shell mesmo aqui e levar outras ferramentas aqui dentro, scripts, para mim conseguir começar a varrer a rede, né? Mas isso não é uma ideia muito boa, né? No nosso caso, o ideal seria que a gente trabalhasse com a nossa distribuição, que no caso é o Kali aqui, porque ele já tem todas as ferramentas que a gente precisa, né? Então, agora entra a parte interessante de se usar o Metasploit, porque a gente usar o Metasploit Frameworks, a gente consegue usar vários scripts que tem lá dentro, criar um servidor proxy e tal, e é isso que eu vou mostrar agora para a gente fazer o pivot, para a gente conseguir acessar máquinas que estão do outro lado, né? Que a gente não consegue acessar aqui diretamente de fora, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar essa shell aqui, vou pegar aqui uma outra tela aqui, e com o MSF Venom, eu vou criar um payload, né? Um payload que vai ser a nossa shell. Eu já tenho uma shell com o netcat, mas eu quero uma shell dentro do Metasploit, tá? Então eu vou criar aqui uma shell, eu vou criar do tipo reverse TCP, o lhost é o meu IP, certo? E o L-port, a minha porta que eu vou abrir. Não pode ser a 7070 porque eu vou estar usando a outra shell. Então eu vou usar a 7000 aqui, ok? E o "-f" aqui é o formato de saída. O que eu quero que ele gere com isso? Eu quero que ele gere um ELF, que é binário do Linux, tá? Porque o nosso alvo é um Linux. E aí eu vou pôr um nome qualquer aqui, ó. Shell Hack. Ou qualquer outra coisa. Nova shell. Shell Meta, vou pôr. Que é uma shell do Metasploit, ok? Vou gerar aqui. Então ele vai gerar um payload de conexão reversa, né, um binário do Linux, um arquivo que vai, se a gente executar ele dentro do servidor, a gente consegue, ele vai se conectar à nossa máquina mandando uma shell. Praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui com o netcat, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, nessa primeira shell minha aqui, eu quero que ele abra a porta 7070 na minha máquina e envie o arquivo shell meta, certo? E aqui no alvo, em vez dele me mandar um bin bash na hora que ele se conectar, eu quero que a hora que ele se conectar à porta 7070 da minha máquina, ele pegue tudo que ele receber dessa porta 7070 e joga num arquivo chamado shell meta também, com o mesmo nome. Eu vou executar isso. Vamos ver se ele gerou. Aqui, ó.
abriu a conexão. Agora eu não tenho uma shell, mas a gente está fazendo a transferência da nossa shell do Metasploit, que a gente gerou com o MSF Venom, através do Netcat. Tá? Então a gente está enviando lá para o servidor. Isso eu mostrei nas aulas iniciais do curso, certo? E agora, enquanto ele está enviando aí, eu vou iniciar o PostGRE. Vou iniciar o Metasploit e o MSF Console, que é o console do Metasploit, ok? Pode demorar um pouquinho. Já iniciou. Beleza, uma vez que ele iniciou, a gente vai usar Use Exploit Multi Handler. Show Options para a gente ver as opções, não tem nada ainda. Vamos setar um payload. Set payload, qual payload a gente quer? O mesmo que a gente usou com o MSF Venom. Linux, x86, Meterpreter, Reverse, TCP. Show Options. Agora vamos configurar a nossa máquina. lhost, o nosso IP. Set lport, a porta que a gente configurou, que é a 7000, tá? As mesmas configurações que a gente fez nessa shell meta aqui, tá? Que é aqui que ele vai receber a conexão, ok? E aqui a gente pode dar um exploit. E aqui ele abriu a porta 7000 e está aguardando receber a conexão dessa shell meta aqui, ok? Então vou deixar ele paradinho aqui, quietinho. Vou encerrar aqui a nossa shell antiga. Vou iniciar ela normal aqui, só para a gente receber de novo a conexão da shell pelo Netcat. "-z, bin, bash". Opa! Aqui, deixa eu subir um pouco a tela aqui. Já conectei, certo? Vou dar um ls shell meta para ver se está lá. Está lá, maravilha. chmod mais x shell meta, chmod 777 shell meta. Estou dando permissão aí para essa shell, ok? E agora eu vou até abrir a outra janela aqui do Metasploit que está aguardando a conexão. E agora eu vou executar o shell meta. Pode ver que eu estou executando, ao mesmo tempo ele já está recebendo a conexão lá. Ou seja, o alvo, na hora que eu executei aqui, já se conectou na minha máquina aqui no meu Kali e abriu uma sessão. Ó. Se eu dar um shell aqui, eu tenho uma sessão aberta. Dá um ifconfig. Ó, já estou lá dentro do alvo. Da mesma forma que eu estava aqui, que eu estou aqui, na verdade, com o Netcat. Posso até encerrar esse Netcat que eu não vou mais usar ele. Certo? Então, vocês podem me perguntar, pô, mas por que você fez todo esse trabalho para ter uma mesma shell dentro do Metasploit, né? Qual que é a diferença? A diferença é que o Metasploit tem várias ferramentas que eu vou estar mostrando agora a utilidade para a gente prosseguir com uma pós-exploração, né? Então aqui eu posso até cancelar aqui tudo isso que estava acontecendo aqui no site, fechar aqui a janela e beleza. Então aqui eu vi que lá na rede interna desse RH ele trabalha com a rede 172.16.1.8. Posso até rodar o comando route aqui para ver a rota da rede, ó, 172.16.1.0, que é a rede lá do ambiente lá. Essa é a rede interna dessa máquina-alvo, correto? Então o que eu vou fazer? Eu poderia simplesmente adicionar uma rota aqui, né? Até com o comando route mesmo, mas eu também posso usar um script que tem no próprio Metasploit. Aí a gente vai usar da seguinte forma: run auto-route, e aí o "-s" a gente passa a rede. Qual que é a rede? 172.16.1.0/24. Essa é a nossa rede. A rede do nosso alvo, do primeiro shell que a gente tem aberto ali, certo? Para a gente verificar se ele está funcionando tudo certinho, usa a opção "-p" no final aqui, e ele mostra que agora ele ativou uma rota. Então 172.16.1.0
é uma rota aqui que ele tem na seção 1. Ou seja, se eu fechar essa shell que a gente acabou de criar, que é o shell meta, que a gente executou lá no servidor, eu vou perder essa rota, entendeu? Então, o primeiro passo é a gente usar esse script aí para a gente ter uma rota adicionada para essa rede. O que acontece agora? Se eu der um back aqui para voltar para o Metasploit, ou melhor, posso dar até um exit aqui, né? E aí, pô, acho que ele fechou a sessão. Era background que eu tinha que dar. Pô, marquei bobeira. Deixa eu ver se ele fechou mesmo. Fechou mesmo a sessão. Dá um exploit. Tem mancada aqui, mas não tem problema que a gente pode vir aqui e executar a shell de novo. Vamos ver aqui. Já está recebendo de novo. Abriu. Maravilha. E aí aqui, vamos ver o auto-route de novo. "-p". Ó, não tem mais rota, porque derrubamos a primeira sessão, certo? Então, se a sessão cair, aconteceu alguma coisa com essa sessão, a gente pode perder a rota. Então, sempre tem que se atentar a isso. Então, agora a gente tem que adicionar de novo. 172.16.1.0/24. Beleza, vamos olhar de novo. Maravilha, a gente tem a rota adicionada. Vamos dar um background para a gente voltar e a sessão continua aberta, certo? E agora, a gente poderia utilizar módulos auxiliares, né, por exemplo, use, auxiliar, scanner, TCP, deixa eu ver se ele tem, port scan. E aí ele tem ali, ó, TCP. Entendeu? Então, se a gente usar, por exemplo, esse módulo auxiliar, a gente pode dar um info para ele mostrar como ele funciona e tal. Então, aqui eu já poderia setar no rhosts aqui aquela rede inteira, 172.16.1.0/24. E aí ele ia fazer um scan de portas aqui diretamente àquela rede. Mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer o pivot, mas eu não quero ficar usando o Metasploit. Eu quero só usar o Metasploit para ele servir como redirecionador de tráfego, como proxy. Então, eu posso configurar um servidor proxy no meu Metasploit e depois, através do meu Kali, eu fazer tudo que eu quiser para atacar essa rede, certo? Então, eu vou fazer isso. Então, a gente vai usar auxiliares, server, proxy. Proxy não, SOCSA. For A. Info é esse mesmo. Então, show options. A gente vai usar esse módulo, então, módulo auxiliar, que ele vai servir como servidor proxy. Aqui a gente pode deixar as configurações do jeito que ele está mesmo. Antes de eu executar ele, eu vou mostrar para vocês como que tá as minhas portas no meu Kali. Ó, só tem o PostgreSQL aberto aqui, tá? Não tem mais nenhum outro serviço rodando no meu Kali. Então, eu vou dar um run aqui para ligar esse servidor proxy. Liguei o servidor proxy, certo? E agora eu tenho que configurar ele no meu Kali. A partir do momento que eu liguei ele, a gente já vê que agora no meu Kali eu tenho a porta 1080 ouvindo, certo? Então, eu vou aqui em etc proxy chains. Não está instalado, vou instalar ele. Proxy chains. Está instalado sim. etc nano proxy chains, já está assim. Então, a gente abre o proxychains.conf, que está dentro de etc. Vai lá para o final dele. E aí a gente vai ver que aqui ele tem a configuração da porta 9050, que é a porta do Tor. Eu vou mudar isso para a porta 1080. Certo? E uma vez que eu fiz isso, essas alterações, eu posso agora enxergar esse tráfego, né,
através do Proxy Chains. Então, tudo que passar pelo Proxy Chains está passando pelo Metasploit, que tem a rota para o meu alvo, certo? Então, se eu vim aqui agora, Proxy Chains, Nmap, "-v", "-s", "t", qualquer coisa aqui, qualquer parâmetro que eu for usar para Nmap, por exemplo, porta 110, um exemplo. E aí eu passo a rede inteira aqui, ó, 16.10/24, tá? A rede que eu não tenho acesso aqui. Deixa eu mostrar aqui isso antes para vocês. If config, a gente vê, ó, a rede que eu tenho aqui é só 192.168.105, é minha rede local, eu não tenho acesso à rede 172.16.10, tá? E nem tenho rota para ela também, ó, pode ver, certo? Mas aqui eu já consigo trabalhar diretamente com essa rede, porque o Proxy Chains está passando pelo Metasploit. O Metasploit aqui na conexão do meu alvo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ele tem a rota que a gente adicionou lá, certo? Então isso funciona. É lógico que vai demorar, como vocês podem ver aqui, ó, ele iniciou e aí ele demora para fazer esse escaneamento. Hosting down, tal. Tem que todos os hosts estão mortos, né? Vou adicionar aqui o "-pn" para ele não fazer a descoberta de hosts, porque isso não vai funcionar aqui. Tem que ficar atento a isso também. Quando trabalha com Nmap, se tentar fazer a descoberta de hosts passando por proxy, ele não vai funcionar. Por quê? Ele não tem como ele identificar a resposta, né? Porque está passando pelo proxy. Ó, agora sim, ó. Então a gente usou o ping nuke para ele não fazer ping, para ele não tentar fazer a descoberta de host, e está passando para ele fazer o escaneamento na porta 110. Então aqui a gente já pode ver timeout nesse primeiro host. No 4 aqui a gente vê que ele respondeu ok, ou seja, ó, descobriu uma porta aberta no host 1.4, entendeu? O resto aqui ele está dando tudo negado aqui, porque não tem porta 110 aberta, certo? Então é assim, a gente já vê que a gente já consegue interagir diretamente com o nosso alvo. Eu não vou deixar rodando aqui, porque senão o alvo vai ficar gigante, né? Mas, numa situação real, você vai rodar um scan, vai ter que ter paciência aí de esperar, se for passando por um proxy aí, para ele escanear pelo menos as principais portas ou todas as portas, tá? E tentar identificar alvos ativos dentro da rede interna. Então aqui a gente já viu que, por exemplo, o X4 ele tem a porta 110 aberta. Então o que a gente pode tentar fazer agora? O banner grab, tentar identificar o que está rodando nessa porta 110. Né? Então eu utilizei a opção "-v" aqui. Deixa eu filtrar isso só para o host 4 agora, que é o que eu quero. E vamos ver o que ele retorna. E aí, a gente viu que ele retornou que a porta está filtrada e ele não me fala qual que é o serviço que está rodando. Ele não consegue identificar isso. Ele fala, está filtrado. Certo? Então, a gente não consegue interagir diretamente com esse alvo aqui para tentar pegar mais informações, porque ele não consegue identificar a resposta, justamente porque ele está passando pelo proxy. E aí, vem o pulo do gato, né? O que a gente pode fazer aqui? Faz um encaminhamento de porta. Agora que a gente já descobriu, a gente pode voltar lá para a nossa shell. Então vem aqui sessions, ver qual que é a session aberta, é a 2, né? Sessions -i 2. Beleza? Estamos aqui no nosso Meterpreter, né? Novamente. E agora a gente pode fazer um encaminhamento de porta. A gente vai usar o port FWD, né? Port forward do Metasploit. Vamos usar a opção ADD. É só ADD, não tem tracinho. A opção "-L" para a gente indicar qual que é a porta local. Porta 110. "-P, a porta do alvo. Né? Isso aqui a gente pode pôr qualquer outra porta aqui, tá? E a porta do alvo tem que ser a porta que a gente vai querer encaminhar ela. E qual que é o nosso alvo, né? O R aqui a gente indica o alvo. O alvo é 172.16.1.4.
lá desde a rede interna da, que a gente está trabalhando, tá? E aí a gente vê que ele criou aqui, então, uma porta 110 aqui do alvo, tá? Ele pegou a porta, todo o tráfego que tiver na porta 110, ele vai abrir agora para nossa máquina. Então, se a gente vir aqui no Kali, deixa eu ampliar aqui, netstat -nlpt. Agora a gente vê que tem o proxy aberto na 1080 e agora ele abriu no localhost a porta 110. E olha que interessante, né? Que agora a gente tem a porta 110 aqui, a gente não precisa passar o IP do host mais para tentar pegar mais informações. A gente passa o nosso IP, ó, 0.0.1. E aí a gente já consegue todas as informações que a gente queria, ó. Porque ele está encaminhando o tráfego daquela porta. E agora, como a porta está encaminhada para a nossa máquina, a gente consegue todas as informações de uma forma mais clara. Está rodando aqui o SL-MEI, o POP3D e tal. O nome do host lá, do domínio é geobusiness.rede e tal. Então a gente já conseguiu identificar de uma forma mais clara sobre esse alvo. Então é muito importante a gente fazer essa varredura utilizando o proxy chains para identificar o que está rodando lá no alvo e depois, quando a gente não conseguir descobrir mais informações, a gente faz o encaminhamento de porta e tenta trabalhar diretamente com essa porta, tá? Dessa forma aqui. Bom, conseguimos aqui, a gente pode dar um background novamente e agora que a gente viu lá que no alvo 4 ele tem um SL-MEI rodando, a gente pode dar aqui um search SL-MEI. Digitei errado, SL-MEI. E aí ele mostra que tem um exploit aqui para o SL-MEI. Eu mostrei na aula de Buffer Overflow como criar um exploit, inclusive criar um exploit, esse exploit aí. Mas aqui a gente vai... fiz errado aqui, pessoal. Show options. Aqui a gente vai usar o exploit do próprio Metasploit, mas se a gente quisesse, a gente já poderia rodar o exploit que a gente criou lá diretamente aqui, tá? Ele ia funcionar, só que em vez de a gente colocar o alvo remoto, lá, o IP remoto dele, ou o IP da rede interna, a gente ia colocar passando pelo proxy ali, tá? E ele ia funcionar normalmente. Da mesma forma que a gente vai setar ele aqui, ó, set rhost 172.16.1.4, a porta vai continuar a 110. E aí é o seguinte, aí eu quero que setar um payload aqui, eu quero que ele me dê um payload para Windows, Interpreter, Reverse, TCP, eu quero uma conexão reversa. Show Options, set Port, lembra das portas que eu abri lá? Agora eu tenho, então, a 70.000, tá rodando aí a primeira shell, que é onde está fazendo aí o roteamento. E agora eu quero abrir então uma porta 7001 que vai ter uma segunda shell diretamente com esse alvo aí que está rodando um SL-MEI, tá? E o set lhost, deixa eu pegar aqui o meu endereço de IP que eu já não lembro. Vou colocar aqui, beleza? Então, vou dar aqui um exploit. E o que ele vai fazer? Agora ele vai tentar atacar diretamente e explorar esse SL-MEI aqui, esse serviço que está rodando no host 172.16.1.4 dentro da rede interna lá, tá? E se ele conseguir atacar, ele vai abrir uma outra shell. E aqui ele conseguiu atacar e abriu uma outra shell agora na porta 7001. Então, se eu dar um shell aqui, eu já estou interagindo diretamente com aquele sistema, é um Windows. E ó, 172.16.1.4, já estou interagindo diretamente com o Windows que está dentro da rede interna. Então a gente já começou a ficar interessante já, né? A gente pode fechar aqui, posso dar um background. Sempre que a gente der background, a gente volta para o Metasploit sem fechar essa sessão. E eu posso dar um sessions-L para listar as sessões que eu tenho aberto. Então aqui só recapitulando, eu tenho uma primeira sessão que é do Linux, que é aquele shell meta que eu criei,
que é diretamente no host 172.16.1.8, que é da aplicação web. E aí eu redirecionei o tráfego da rede lá, e aí aqui eu tenho uma segunda shell, né, uma segunda seção aberta, que agora já é com o WKS01, que é 172.16.1.4, tá? E aí como que a gente pode prosseguir, né, com a pós-exploração? A gente pode ir mais além, tentar descobrir outros alvos, hackear outros alvos, tal. Então, a ideia do pivoting é fazer isso, né, é através de uma shell. Então, aqui no caso eu mostrei com uma shell do Linux, mas poderia ser uma shell do Windows. E aí a gente ia fazer o mesmo processo. Pode levantar um servidor proxy e atacar através do Kali, fazendo a conexão passar tudo pelo Metasploit. Então, isso é muito interessante na hora de fazer uma pós-exploração para atingir serviços e servidores que não estão diretamente expostos à internet, ok? Então, eu poderia encerrar a aula por aqui, mas eu vou prosseguir aqui, né? Vou deixar um pouco mais interessante. Então, vou aqui iniciar a sessão 3. E aí é o seguinte, ó, posso dar um hash dump aqui para pegar os hashes aqui já dessa máquina aqui, desse Windows, tá? Eu poderia utilizar esse hash, começar a tentar quebrar esse hash com o John para ver a senha e tal. Mas é muito mais prático a gente fazer um upload já do FGDump e tentar pegar um hash ou ver se tem alguma coisa no cache também, que é muito importante, porque aqui ele mostra os hashes do arquivo, mas às vezes tem usuários em cache se essa máquina estiver em um domínio. Então isso é muito interessante. Então eu posso fazer aqui o SR share FGDump, não, Windows binários do Windows, né? E FGDump. Às vezes eu esqueço os caminhos aqui. FGDump.ez. Vou copiar para dentro de C2 pontos. E aí eu estou fazendo o upload então do FGDump que tem aí no Kali, que é uma ferramenta aí para a gente ver, fazer o dump de hashes do Windows, tá? Mas também tem um diferencial que a gente consegue ver também em cache. Vou fazer o upload aqui também já vou aproveitar e já vou fazer também do WCE. O WCE ele faz injeção em memória. Então WCE Universal, vou usar aqui. Também vou fazer o upload desses dois, que a gente já testa os dois para a gente já ver já. Vou dar um shell agora para interagir diretamente com esse alvo. Maravilha, dir. E aí eu tenho aqui já o FGDump aqui e o WCE Universal aqui. Universal. Meu inglês tá bom pra caramba. Mas vamos lá. Prosseguindo aqui, fgdump.ez. Executou ele, maravilha. Aí a gente pode usar o comando type para visualizar aí os arquivos que ele gerou. Vamos dar um dir aqui antes. Deixa eu ver se consigo rolar a tela aqui, maravilha. Ele gerou então um 27001 cache dump e um 27001 pwdump, certo? Então, eu posso ler esses arquivos, 127.0.0.1.hashdump. Pô, não é hashdump? pwdump, desculpa. Type 127.0.0.1.pwdump. Então esse é o arquivo de hash do Windows. E aqui ele mostra o usuário, o Rafaela, o administrador. O administrador original é esse primeiro aqui que tem o 500, né? Não, os dois tem 500. Ele tem dois administradores aqui. Um é... Beleza. E aí a gente pode dar aqui também type 127.0.0.1.cache-dump. E o interessante do cache-dump é que ele consegue mostrar conexões ativas em cache, né? O que pode ser um usuário logado esse Windows conectado a um servidor de domínio, por exemplo,
né? Que é o caso aqui, ó. Pode ver que aqui nos usuários de cima, nem no hash dump que a gente deu pelo Metasploit, ele tinha o Rogério. Mas aqui ele consegue mostrar o Rogério, consegue mostrar o domínio. Ó, então, tem um usuário aqui chamado Rogério, aqui o hash dele, e aí ele fala que ele faz parte do domínio gbusiness.rede. Beleza? Então isso é muito interessante pra gente. E uma vez que a gente tem isso em cache, a gente pode usar o WCE universal, aqui, universal.ez, -w, para a gente ver a senha em texto claro. E aí ele tenta resolver essa senha aí, tentar injetar em memória e conseguir essa senha em texto claro. E aí ele consegue. Fala, então, Rogério, que está conectado ao GBusiness, tem a senha rede @10. Olha que maravilha. Então, como a gente sabe que ele está conectado a um domínio, como ele acabou de mostrar ali, a gente pode dar ipconfig/all para ver todas as configurações de IP. Então a gente vê aqui que o nome da máquina é WKS01, está no gbusiness.rede, está conectado nesse domínio. E aí a gente pode ver que no DNS primário aqui ele tem o IP do servidor de domínio, 172.16.160, que é um padrão meio do pessoal configurar o servidor DNS, né, do Windows nas estações quando elas estão em domínio, tá? Então, agora o nosso alvo virou esse cara aqui, que é o servidor de domínio dessa rede. Esse é o servidor principal dessa rede. Então, vou fechar aqui essa conexão, não vou nem matar o Meterpreter, nada. Vou deixar as sessões ativas, mas agora a gente vai mudar o alvo, né? Então, o nosso alvo agora será 172.16.160. Como a gente já tem credenciais que esse usuário Rogério, ele está nesse servidor aqui, certo? Então, se a gente já descobriu o nome do usuário e a senha desse usuário, a gente pode usar isso para tentar acessar esse servidor. E aí existe um exploit chamado psexec, tá? Então, a gente pode usar use exploit smb. Deixa eu ver se é isso mesmo, smb. psexec. Deixa eu dar um search aqui que eu não lembro o caminho dele. psexec. Ah, é isso mesmo. Use exploit Windows smb psexec. A gente pode dar um info para ver informações. E aí ele fala que esse módulo usa um usuário e uma senha ou hash para executar um payload lá no servidor, né? Então, se a gente tiver umas credenciais para usar com credenciais válidas, como é o caso do Rogério e a senha dele, a gente pode usar essas credenciais válidas para logar no servidor, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Set rhost, deixa eu ver se é isso mesmo, rhost 172.16.160, tá? E aí a gente vai passar aqui a porta, a gente deixa padrão, que é a porta do SMB mesmo, as outras configurações pode deixar tudo padrão. O SMB user e o pass que a gente tem que configurar. Então set SMB pass rede @10, que é o que a gente descobriu. Set SMB user, que é Rogério. Ok? E o SMB domain também, que ele está workgroup. Set SMB domain, que vai ser gbusiness. Ok? E agora a gente seta um payload, né? Payload, Windows também, Meterpreter, reverse, TCP. Tá? Nunca pode esquecer do payload, tá? Para a gente conseguir uma outra sessão. E agora eu vou configurar a L-port para 7002. Por isso que eu abri várias portas no meu Kali, tá? O L-host, meu IP. Pego ele aqui, papapá, volto aqui, meu IP, e vou dar um exploit. O que ele vai fazer agora? Ele vai ir lá para o 160, vai passar as credenciais do Rogério,
Se essas credenciais forem validadas nesse servidor, ele injeta um payload. E aqui, ó, ele autenticou, está fazendo o upload do payload lá para esse servidor. E se ele conseguir fazer o payload nesse servidor, ele já vai conseguir trazer aí uma nova sessão, mais uma sessão para a gente, só que agora dentro desse server aí, que é o servidor de domínio principal dessa rede. Então, vocês podem ver que eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande, né? E é um processo demorado, né? Fazer uma exploração, né? Então, assim, não é porque você ganhou uma shell no servidor que o pentest acabou. Você viu quantos passos a gente está fazendo aqui para ir além, né? Porque se a gente parasse só naquela shell lá, a gente tinha comprometido a aplicação web e só isso, né? Qual o impacto teria? O impacto teria acesso ao servidor aí que gerencia a aplicação do RH, que talvez não teria importância nenhuma para a empresa, certo? Mas aí nesse caso aqui, a gente já comprometeu uma estação de trabalho, já conseguiu credenciais e agora está comprometendo o servidor principal, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente, tem sempre que pensar em ir além, né? E aqui vamos dar um shell para a gente ver se deu tudo certo. Olha que maravilha, ipconfig, maravilha, 172.16.160. Agora a gente está dentro do Windows Server, dentro da rede GBusiness, tá? Do servidor principal. Hostname, srvint, ó, certo? Vou dar um exit aqui para eu voltar para o Meterpreter aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um upload, usr share wce, que é aquele que faz injeção de memória. E aí eu vou injetar aqui, no caso, o WC 64 bits, porque a gente está falando de um server 2008, R2 e tal, atualizadinho. C, dois pontos, barra, vou jogar lá dentro de C, dois pontos. Está fazendo o upload lá para o servidor, maravilha. Vou dar um shell aqui para voltar para o servidor. Voltar aqui, dar um dir para a gente ver se ele está aqui. Está aqui, ó, WC 64.ez. Vamos executar ele, wce 64.ez -w para ele tentar mostrar a senha em cache. Como esse servidor é um servidor domínio, está logado, a gente pode tentar descobrir. E está aqui, ó, administrator senha admin@321. Então, conseguimos as credenciais agora do servidor parrudão aqui, que é o servidor principal. Pô, maravilha! O que a gente faz agora? Pô, vamos tentar conseguir aí ter um controle maior sobre esse servidor, como por exemplo acessar a interface, né? Tipo via remote desktop, né? Área de trabalho remota. Então, o servidor, geralmente, eles server 2008, assim, eles têm conexão de área de trabalho remota, mesmo porque muitas das vezes esses servidores são servidores dedicados, né, que nem fica com teclado, mouse, nada disso, e todo o gerenciamento é feito através do TS, né, Terminal Server. E é isso que a gente vai fazer agora, tentar acessar o Terminal Server dele. É lógico que se a gente vir do Kali e tentar acessar, a gente não vai conseguir. Então, mais uma vez, a gente tem que fazer um encaminhamento de porta, da porta desse servidor, para a gente conseguir enxergar ela aqui no nosso Kali. Então, mais uma vez, deixa eu fechar aqui só para mostrar para vocês. Vou mostrar minhas portas que estão enxergando no meu Kali, que são essas. Ó. Pode ver, tem a 110, daquele que a gente abriu, a 1080 aqui do servidor proxy, e a do PostgreSQL, que é a que está o Metasploit usa o banco de dados PostgreSQL, certo? Então, agora eu vou fazer um encaminhamento de porta, então, desse servidor, que é 3389, a porta do TS, para eu conseguir interagir com o Kali, tá? Então vamos lá. Port FWD, ADD, porta local, eu geralmente uso a mesma porta, 3389, a porta do alvo 3389, -R, 172.16.1.60. Maravilha, ó. Ele criou, vamos ver se funcionou. Opa. Netstat, tá aqui, ó. Agora ele redirecionou. Pode ver que o processo que está redirecionando é o processo do Metasploit. Ó. Então agora ele está encaminhando
o tráfego aqui para a porta 3389. E uma vez que ele está fazendo isso na porta 3389 para a gente já consegue interagir diretamente com esse serviço. Bom, agora a gente vai usar uma ferramenta aí, o XFreeRDP, para a gente fazer uma conexão aí com esse TS, né? Então a gente passa as credenciais, o administrator, o /p, a gente vai passar a senha, admin@321. Esqueci de passar, pode passar aqui o domínio também, -d, de business, certo? Passa todos a configuração que a gente pegou. E aí, o -v com o IP do servidor, 172.16.160. A gente ainda pode passar desculpa, o -w para definir o tamanho da tela aqui. Por exemplo, 800 por 600, certo? Bom, ele não conectou, lógico que eu passei o endereço IP do servidor e eu não tenho acesso diretamente ao servidor, né? Eu encaminhei a porta, então 127.0.1, que é localmente, né? Agora sim. Pronto, agora sim. Porque lembrando que como eu adicionei a porta, né, anteriormente, aqui no Metasploit, ó, a gente encaminhou a porta 3389 do servidor, então ela ficou na nossa conexão local, da mesma forma que a gente fez com o primeiro host que a gente invadiu. E aí aqui, se a gente acessar agora o servidor, a gente já tem controle total sobre esse servidor. Ó. Então, se a gente vir aqui, ela tem controle total a todos os departamentos dessa rede. Tem controle também sobre o AD, né, que é o controlador de domínio, o Active Directory, com todos os usuários, tudo que tinha aqui nessa rede. Beleza? Então só foi para mostrar que é possível, né, através de uma simples falha, a gente ir escalando isso até chegar à rede interna e acessar serviços como esse servidor que não está exposto diretamente para a internet, né? Ainda seria possível a gente utilizar o hash, né, desse administrator aqui, usar o hash dele em vez de usar a senha. Deixa eu ver se tem o hash dele aqui. Bom, é só a gente dar um hash dump aqui, né? Acho que eu estou na seção dele. Não. Shell. wc64x.ez. O hash do administrator, a gente pode pegar esse hash e usar ele, dava para usar ele para se autenticar aí na rede. Aí para isso a gente usa proxy chains, por exemplo, para poder interagir com essa rede, né? E ele usa uma ferramenta chamada PTH, Pass the Hash, win ez. Aí menos U a gente passa administrator, %, passa o hash. Certo? Aqui eu peguei o hash aqui já do servidor, não faz muito sentido, né? Mas vamos supor se você tivesse pego só o hash e não tivesse conseguido quebrar a senha do Rogério, entendeu? Poderia tentar fazer isso para conseguir tentar acessar esse servidor, tá? E aí aqui a gente passa o IP do servidor. Agora, quando eu estou interagindo com proxy chains, eu tenho acesso a essa rede, tá? E o CMD aqui, que é o que eu quero que ele execute quando ele fizer esse ataque, tá? E aí ele tenta mandar o hash do servidor. Vamos supor que eu não tenho a senha do servidor, eu mando o hash e aí consigo uma shell lá no servidor, ó. Certo? Tenho acesso ao servidor.
certo? Ele fica um pouco mais bugado, lógico, mas funciona, tá? Então só foi para mostrar aí para vocês como que funciona o pivot. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até mais.